Olá, boa noite. Muito boa noite. Esperar que vocês entrem. Boa noite. Sejam bem-vindos. Obrigada pela presença. Muito obrigada. Muito boa noite. Boa noite. Espero que todos estejam bem. Hoje é terça-feira, praticamente início de semana, né? Muita coisa boa para acontecer. Bom, vamos aqui começando, né? Vamos conversando. Hoje nós vamos falar sobre as inteligências múltiplas de Gardner. E por que se fala tanto nessas inteligências? Porque já foi reconhecido, inclusive está na BNCC, que essas inteligências são primordiais para o desenvolvimento do ser humano, certo? Na educação infantil, é o período em que mais se utiliza de forma, vamos dizer, bem fixa, as inteligências de Gardner, certo? É algo assim muito evidente na educação infantil, o desenvolvimento das crianças através do lúdico, e assim elas desenvolvem as inteligências de Gardner. Como isso aconteceu? Gardner, né, um psicólogo muito estudioso, ele ficava estudando, medindo o QI das pessoas, né, vendo essa questão de mais inteligente, o que hoje a gente já não utiliza tanto, certo? Essa medição de QI já não é tão utilizada hoje, certo? E aí ele ficou focado em resultados, e aí ele foi analisando, e ele foi vendo que algumas pessoas eram muito boas em umas áreas e não eram tão boas em outras. Mas isso não quer dizer que essa pessoa não seja boa nas áreas em que elas são fracas. Vou dar aqui um exemplo. Eu, por exemplo, eu sou boa na linguística, mas eu não sou boa na matemática. O fato de eu ter mais aptidão na linguística não significa que eu não saiba nada sobre a matemática. Não significa que eu seja péssima em matemática. Não. Significa que a minha inteligência é mais aflorada para a questão linguística, certo? Então, foi isso que Gardner percebeu. Percebeu que as pessoas têm uma inteligência mais aflorada para determinadas áreas. E Gardner comparou o nosso cérebro a um quebra-cabeça. Ele disse que o nosso cérebro é como se fosse um quebra-cabeça em que as pecinhas vão se encaixando. Ou seja, um precisa do outro. Não é porque você é muito bom no espacial que você não precise, de repente, do sinestésico. Ou o contrário. Então, Gardner deixou bem claro que, embora nós tenhamos uma ou mais inteligência, vamos dizer, aguçada, aflorada, não significa que você não precise das outras e que você não tenha as outras. Isso é bem importante ficar claro. Muito boa noite para quem está entrando agora. Muito obrigada pela presença. Que bom que deu tempo de você vir, Júnior. Obrigada. Então, veja bem, certo? Essa teoria... Oi, Joãozinho! Tudo bom, meu amor? A questão da teoria das inteligências múltiplas, ela é bem antiga, né? De 1983. E, claro, ela veio trazendo curiosidade. Começou com 7 inteligências, hoje já temos 9. Então, a gente percebe que esse assunto é tão importante e é um assunto de tamanha relevância para a educação
que os cientistas estão dando muito valor e estão cada vez mais valorizando e cada vez mais explorando o nosso cérebro. E eu acho isso simplesmente espetacular, porque o nosso cérebro é assim, é uma caixinha de surpresa, né? Então, quanto mais se estuda, mais se descobre algo maravilhoso em relação à nossa inteligência, em relação à nossa capacidade, certo? E aí nós vamos agora conversar sobre as inteligências que Gardner destacou. Mas assim, Gardner destacou essas inteligências, mas isso não quer dizer que não exista uma pessoa que esteja estudando mais uma inteligência. Vai que ano que vem um dos nossos alunos descobre mais uma inteligência, desenvolve algo científico em relação a essa inteligência. Seria maravilhoso, né? A gente saber que fez parte desse processo. Muito bom. Eu, pelo menos, fico maravilhada quando eu encontro assim, um ex-aluno que está exercendo uma determinada profissão e eu fico, puxa vida, eu fiz parte dessa vida, né? Eu participei de algum modo para a formação desse aluno, mesmo que tenha sido só isso aqui, mas eu fiz parte, então dá uma satisfação tão boa, é algo assim tão bom. Então vamos aqui, gente, eu dei uma anotada para não esquecer de nenhuma inteligência. Boa noite! Né? Estamos aqui recomeçando com gosto total no nosso novo Insta, né? Como vocês sabem, hackearam o meu antigo, perdi tudo, mas já estou começando e estou com todo gás, né? E aproveitando que vocês estão entrando, não sei se vocês já perceberam que eu já fiz a propaganda do meu YouTube. Pois é, eu agora tenho YouTube, eu agora ofereço curso, eu agora estou no Instagram, tá? Então assim, ninguém mais me segura. Certo? A gente agora está aqui aprimorando, desenvolvendo cada vez mais ideias para divulgar a inclusão, as formas de incluir pessoas, as formas de educação, como a gente entender o cérebro para a aprendizagem, como a gente entender o outro para o nosso convívio social. Então eu estou sempre assim pensando em alguma coisa que possa estar sempre contribuindo para o desenvolvimento do ser humano. Então se você ainda não conhece a minha página, conhece lá a NPE, que vai ter vídeos maravilhosos, tá bom? E olha só, gente, vamos começar com a inteligência lógico-matemática, que é aquela inteligência em que a pessoa tem uma capacidade maravilhosa, incrível de resolver equações, de ter um pensamento lógico, um raciocínio lógico, de fazer cálculos, sabe, de resolver problemas abstratos com uma facilidade simplesmente incrível. Pois é, essa pessoa tem a inteligência lógico-matemática bem aguçada. A gente consegue perceber isso nos cientistas, nos analistas, em alguns cientistas, porque não é apenas mexer com o número. Por isso que o nome é inteligência lógico-matemática. Porque não é simplesmente mexer com o número, não é simplesmente fazer um cálculo, mas raciocinar algo lógico. Às vezes nem tem a ver com matemática, mas tem a ver com lógica, resolver algo, dar soluções rápidas, perceber algo rápido, né? Então é lógico, é um raciocínio lógico bem aguçado. Isso é muito, muito bom e as empresas hoje estão muito interessadas em pessoas desse tipo, certo? Que tenham um raciocínio mais rápido, que tenha uma visão, vamos dizer, mais adiante, certo? Uma pessoa que tá acontecendo uma situação, mas ela já tá pensando num plano B, já tá pensando numa resolução. Isso é muito importante. Hoje as empresas estão dando muito valor a isso, certo? A inteligência espacial visual é aquela que tá ligada à interpretação e à criação de imagens visuais, permite que pessoas aprendam mapas, tenham muita facilidade com essa questão de espaço, de imagens, de gravura, de design, né? Eu até brinco dizendo que o nome do canal NPE, Neuropsicoeducando. Eu mando pra você, Joãozinho. Eu fiz a propaganda tanto no Facebook como no Instagram, tá, meu amor? Então, olha só.
Eu brinco demais com a minha inteligência espacial visual, que ela é meio, eu digo que ela é meio, não sei nem explicar, né, o que ela é, porque eu sou muito boa, por exemplo, em dirigir. Eu estaciono bem, eu faço baliza muito bem. Às vezes eu olho assim a vaga, cabe não, cabe. Eu sei que cabe, eu sei que eu passo aqui e dá certo. Aí às vezes a minha mãe vai e diz assim: guarda esse arroz no depósito pra mim. Aí eu pego um depósito enorme e ela diz: pelo amor de Deus, como é que tu pega um depósito enorme desse pra um pinguinho de arroz? Aí eu digo: é porque eu não tenho noção. Então assim, né, a minha ideia de espaço ela é um pouquinho fora do comum, porque é muito boa para umas situações e é muito ruim para outras, e nem eu me entendo, certo? Mas eu sou assim. Se você me pedir determinadas coisas, eu não sou capaz de fazer na relação do espaço. E por que eu disse, gente, que a educação infantil é super importante para as inteligências múltiplas? Porque na educação infantil a gente trabalha demais a inteligência espacial visual. A criança, quando vai brincar de pega-pega, quando vai brincar de amarelinha, de esconde-esconde, ela precisa ter uma noção de espaço. Ela precisa, ter uma visão muito boa. Ela precisa ter noção de que ela vai caber debaixo da mesa para se esconder. Ela vai ter que ter noção, gente, de que naquele caderno vai caber o desenho que ela quer fazer. Então, ela acaba desenvolvendo esse tipo de inteligência, que, aliás, todas as inteligências são bem desenvolvidas na educação infantil, tá certo? E essa espacial é super importante, e a criança vem desenvolvendo essa inteligência desde o seu nascimento. Muitas pessoas não sabem, mas essa inteligência espacial, a criança vem desenvolvendo desde o momento em que ela começa a se virar no berço. Você coloca a criança numa posição, quando você vê ela está em outra. A criança vai engateando para pegar um determinado brinquedo. Tudo isso ela está desenvolvendo sinestésico, ou seja, mexendo com todo o seu corpo, e também a questão espacial, que futuramente vai ser muito importante para ela. Sim, o lúdico, exatamente. A educação infantil não pode ser separado de lúdico. Não pode de maneira alguma. Que, aliás, né, toda educação básica não deveria se separar do lúdico. Mas a gente não pode esquecer que nós vivemos num processo de competição, né? Então, quando chega na fase final da educação básica, as pessoas já começam a esquecer bem mais o lúdico e pensar muito mais nos concursos. Então, a gente vive numa sociedade competitiva e a gente não pode fugir disso, não é verdade? Inteligência verbolinguística, que é a inteligência linguística também conhecida, é aquela capacidade oral, a capacidade de falar bem, a capacidade de escrever bem, a capacidade de se desempenhar bem em algumas situações, seja em gestos, seja em palavras, seja na linguagem oral ou na linguagem escrita. Então, existem pessoas que têm a inteligência linguística bem aprimorada, sabe escrever muito bem, sabe colocar no papel aquilo que está pensando de forma bem precisa e bem direta, sabe conversar muito bem, né? Quem tem a inteligência linguística aflorada tem poder de persuasão. É por isso que muitas vezes nós votamos em determinados políticos. É por isso que muitas vezes nós seguimos determinadas religiões. É por isso que muitas vezes nós seguimos determinados youtubers, porque eles têm esse poder de persuasão. E eu aqui não estou dizendo que isso é negativo. Eu estou dizendo que essas pessoas têm a inteligência linguística aflorada. Tá certo? E através da sua linguagem, através dessa comunicação, consegue chamar a atenção das pessoas e ter seguidores, tá bom? Aprende vários idiomas, aprende também, certo? Mas a inteligência linguística, Vanessa, nem sempre favorece a aprendizagem de vários idiomas. Não quer dizer que porque você tem essa inteligência aflorada, você vai aprender vários idiomas, certo? Porque às vezes a pessoa não tem exatamente interesse.
E eu vou dar aqui um exemplo da minha pessoa. Eu percebo a inteligência linguística bem aflorada em mim. Eu consigo falar bem, eu consigo me comunicar. Quando eu preciso apresentar um trabalho, eu apresento de forma tranquila, de forma clara. Mas eu tenho uma dificuldade enorme em aprender a língua inglesa. Eu me garanto no espanhol. E eu tenho estudo. Eu fiz 2 cursos de inglês já. Tá? Eu já cheguei até o pré-avançado. E as minhas notas variavam entre 9,6 e 9,8. Ou seja, eu era uma excelente aluna. Se você hoje me pedir para falar uma frase em inglês, eu vou dizer I love you. Pronto. Me too. Certo? Let's go. Pronto. Vai ficar nesse limite. Aí você me pergunta, mas Samira, se você tem essa inteligência linguística, por que essa limitação? Boa pergunta, eu ainda não descobri. Eu acho que eu tenho que fazer alguma terapia, né, para descobrir por que eu não consigo aprender inglês, mesmo estudando inglês, né? Mas vamos lá. Uma inteligência que eu acho fundamental. Eu agora vou falar das 2 que pra mim são as principais, tá? Não desmerecendo as outras, mas é que pra mim essa inteligência deve estar presente em todas as pessoas. A Zoe é um exemplo. Como assim? Eu não entendi. A Zoe é um exemplo. Inteligência interpessoal é a capacidade de reconhecer e entender os sentimentos, as motivações, os desejos e as intenções das outras pessoas. A inteligência interpessoal é aquela capacidade de se relacionar bem com a outra pessoa. É a capacidade de entender a outra pessoa. Eu não estou dizendo que quem tem essa capacidade tem a obrigação de concordar, mas tem a obrigação de entender, de respeitar, mesmo sem concordar. Então, essa relação interpessoal é fundamental na sua relação profissional, na sua relação familiar. Como é que você quer se dar bem no seu trabalho se você não consegue compreender o seu colega de trabalho? Como é que você não consegue se dar bem no trabalho de equipe? Então precisa desse desenvolvimento humano. É super importante você ter empatia. Ou seja, você tentar se colocar no lugar do outro, você tentar entender o outro, tá certo? Então, essa inteligência interpessoal é simplesmente fundamental para as relações sociais. E nós não podemos esquecer que nós somos seres biológicos e sociais. Eu repito muito isso. Nós precisamos um dos outros. Então, nós precisamos ter essa inteligência aguçada. Se você não tem, eu aconselho que você comece a trabalhar essa inteligência, porque ela é fundamental para o seu convívio. Vamos ver aqui. Pede pra Zoe te ensinar inglês. Ela aprende a me morder, isso sim. É as que os psicopatas não têm. Não. Psicopata não tem nenhum tipo de empatia. Certo? Não tem mesmo. Depois eu vou fazer outra live sobre psicopata, né? Que aquela outra já... A Zoe é um exemplo de inteligência. É sim, a Zoe é um exemplo de inteligência. Né? Já sabe na hora que a avó dela vai comer banana, já sabe o horário do almoço, quando o celular toca, ela sabe de tudo. Ah, minha bebê é linda. Boa noite, Ribamar. Gente, a inteligência intrapessoal. Como eu disse para vocês, são as 2 mais importantes na minha opinião. Veja bem, não fiz nenhum estudo científico que aponta que esses 2 são os principais. Essa é a minha opinião, você pode discordar, tá? Mas por que eu acho que a intrapessoal é fundamental? Porque é aquela capacidade de se reconhecer, tá? É a capacidade de perceber os seus próprios sentimentos, as suas motivações, os seus desejos. Está totalmente ligada à identificação dos seus hábitos, das suas atitudes, dos seus vínculos, das suas emoções. Então, a relação intrapessoal é aquela que faz com que você se conheça. E como é que você quer trabalhar
com o outro se você não se conhece? Como você quer entender o outro se você não se entende? Se você não consegue compreender suas próprias emoções, você não consegue controlar suas emoções, você não consegue entender os seus sentimentos? Isso é totalmente necessário para a nossa vida, certo? Nós precisamos saber qual o nosso objetivo de vida e o que fazer para alcançá-lo. Isso é inteligência intrapessoal, certo? Então é fundamental que a gente se conheça, é fundamental que a gente saiba do que gosta, que a gente saiba o que faz bem feito e como melhorar, que a gente saiba o que a gente não faz bem feito, mas que a gente tem capacidade de aperfeiçoar para que fique bem feito, tá certo? Então eu super valorizo essas duas inteligências e eu acho primordial e acho que todos os seres humanos têm e precisam desenvolver, tá? Nós temos aqui a inteligência naturalista. Essa inteligência passou bem longe de mim, bem longe. Inteligência naturalista é algo que eu não sou muito boa. Essa inteligência que ajuda a escolher a profissão e os relacionamentos. Exatamente. A intrapessoal, a inteligência pessoal é justamente a que conduz a tua vida, certo? Porque como é que eu vou escolher uma profissão se eu não sei do que eu gosto? Né? Se eu tenho, por exemplo, uma aptidão por linguística, eu posso ser psicóloga, eu posso ser professora, eu posso ser advogada, né? Se eu tenho uma aptidão por matemática, eu posso ser analista de sistema, eu posso ser engenheira, eu posso ser... Se eu tenho uma aptidão pelo espacial, eu posso ser arquiteta. Mas para que eu perceba tudo isso, eu preciso da inteligência intrapessoal. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber do que eu gosto. Ah, eu adoro falar, mas eu não gosto de estar perto de pessoas. Delicado, né? Então você tá precisando o quê? Se conhecer melhor. Você tá precisando trabalhar esse lado. Então tudo isso a inteligência intrapessoal vai te informar e vai te dar meios de você se conhecer cada vez mais e buscar alternativas para aquilo que você acha que necessita, tá? E os relacionamentos a mesma coisa. Nos relacionamentos, e eu tô falando de amizade, tô falando de namoro, casamento, né? Você precisa também se conhecer para saber o tipo de pessoa que você quer ao seu lado, né? Que tipo de pessoa eu quero ao meu lado? Quem eu quero caminhando comigo? A gente tem sempre que procurar pessoas que possam nos elevar e nunca nos rebaixar e nunca nos diminuir, nunca tirar o que nós temos, mas acrescentar. É um pouquinho de mim e um pouquinho da outra pessoa. E isso vai para todo tipo de relacionamento, tá bom? Então vamos aqui continuando. A inteligência naturalista é aquela que compreende o mundo natural, que se identifica com as plantas, com os animais, com informações climáticas, com a natureza, certo? Por isso que eu disse que passou bem longe de mim, porque eu não faço a mínima ideia de que planta seja, eu não faço a mínima ideia se vai chover, se não vai, né? Olha assim, ó, vai chover, tá vendo aqui? Ó, às vezes a pessoa diz, né? É porque a nuvem tá vindo aqui e eu fico, meu Deus, que nuvem, né? Aí às vezes eu tô viajando e a minha mãe era do interior. Aí às vezes ela diz, olha ali o jumentinho, que coisa linda. E eu fico, mas isso não é um jumento, isso é um burro. Não, menina, é um jumento. E eu fico, eita, né? Então assim, eu não sei realmente, tá? Fazer certas distinções. Então a inteligência naturalista é a que eu tenho certeza que passou muito longe de mim. Porque eu não sei reconhecer absolutamente nada em relação à natureza, tá certo? Aí você vai e diz assim, olha a raça desse animal. Não sei, eu só sei a da minha. Dos outros eu não sei. Sim, inclusive a influência de que recebemos. Por exemplo, Gardner se aproximou do psicanalista Eric, que o fez voltar a essa parte. Claro, Gardner era inteligente. Gente, não é egoísmo você se aproximar de pessoas que são tão inteligentes quanto você ou mais. Nós precisamos nos aproximar de pessoas que nos façam crescer. Isso é simplesmente inteligência, tá? Ganância, sabedoria é você se aproximar de pessoas que possam te favorecer algumas coisas.
Como, por exemplo, eu sou amiga de fulana porque fulana tem muito dinheiro, todo final de semana faz churrasco. Então, todo final de semana eu tomo banho de piscina num lugar maravilhoso, bebo e como à vontade, levo os amigos que eu quero. Eu sou amiga de fulano porque ela só me dá presente caro. Isso é diferente de você caminhar com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Sabe por que eu sou amiga de fulano? Porque fulano gosta de estudar como eu gosto de estudar. Ele estuda a área dele, eu estudo a minha. Mas a gente estuda, a gente quer progredir. Eu gosto de caminhar com fulana porque fulano sabe economizar dinheiro. Ela tem um pensamento parecido com o meu, que é o quê? Que é juntar um dinheiro para futuramente a gente fazer uma viagem, para a gente gastar esse dinheiro com uma coisa tal e não ficar gastando à toa. Eu gosto de fulano porque quando eu preciso, essa pessoa me ajuda nos estudos, né? Vamos supor, já que eu não sou muito boa na escrita, essa pessoa consegue me ajudar na língua portuguesa. Por que não? Eu gosto de caminhar com essa pessoa porque essa pessoa tem um pensamento tão bom, ela tem uma energia tão boa que quando eu tô perto dela eu fico feliz. Ela me faz me sentir uma pessoa agradável, ela me faz rir. Gente, isso é inteligência, tá certo? É você estar perto. Quem é que gosta de estar perto de pessoas que só te coloca pra baixo, que só te critica, que só te suga, tá bom? Ele entrou para estudar História e Direito, mas mudou para Psicologia influenciado por psicanalista. Sou suspeita porque eu estudo psicanálise e estou cada vez mais apaixonada, né? Então, com certeza, a gente sempre deixa um pouquinho da gente e carrega um pouquinho do outro. Sempre, sempre, sempre. E se ele estudava Direito, História e passou para Psicologia, é porque ele já tinha uma tendência. Esse amigo apenas ajudou Gardner a se descobrir. Ele já tinha a tendência e aí esse amigo ajudou na descoberta, tá certo? Então é assim que funciona. As amizades, as pessoas com que nós caminhamos estão sempre nos ajudando nesse processo de se redescobrir. Todo dia a gente descobre um pouquinho da gente, um pouquinho do outro, tá bom? Gente, a inteligência corporal sinestésica, aqui eu disse que é super utilizada na educação infantil, né? É aquela em que você utiliza o seu corpo para desenvolver atividades, para desenvolver problemas ou qualquer tipo de expressão, tá? Você vai utilizar o seu corpo. Os artistas fazem muito isso, tá? Os dançarinos, as pessoas que trabalham em circo, tá? Ginastas trabalham muito essa parte sinestésica, né? Quem faz natação, quem faz esporte, acaba utilizando muito essa inteligência corporal para atingir os seus objetivos. Aí eu me lembrei aqui da minha sobrinha que compete. Ela é competidora, né? Ela nada. Ela tem, com certeza, uma inteligência corporal sinestésica muito boa e ela tem também a espacial muito boa. Ela tem a lógico-matemática muito boa. Por que eu tô fazendo essa afirmação? Porque ela tem que calcular quantos segundos ela precisa para chegar do outro lado e voltar. Quantos segundos ela precisa para ser melhor do que os outros e ganhar a competição? Ela precisa ter a ideia do espaço que ela vai percorrer e ela precisa utilizar todo o seu corpo para conseguir esse objetivo. Tá vendo? 3 inteligências bem afloradas para um objetivo, certo? Então, isso mostra que nós não temos apenas uma inteligência, nós temos mais de uma que pode sim se desenvolver, se destacar, certo? E como eu disse no início, uma precisa da outra. Inteligência musical é aquela que compreende, que identifica os sons, as melodias, né? Que conhece os ritmos, os tons. Tem gente que só em ouvir aqueles toquezinhos do piano, né? Que eu até brinco, eu chamo dó, ré, mi, fá, né? Já sabe. Ouve assim, olha, isso aqui é agudo, isso aqui é não sei o quê. E eu fico, é mesmo? Que legal, né? Porque eu não faço a mínima ideia.
Então, essa pessoa tem uma inteligência musical aflorada. Tem gente que sabe tocar instrumento sem ter feito curso, sabe? Vai só pegando um instrumento, vai treinando, e aí quando vê já tá tocando violão, já tá tocando flauta, né? Já tá no piano. Então, tem essa vocação musical muito forte, muito aflorada. Ouve uma música e já identifica o timbre de voz da cantora, do cantor, tá? Então, é essa inteligência musical. E quem tem inteligência musical tem uma sensibilidade também aflorada em relação à música. Se emociona com facilidade, às vezes chora, né? Lembra de algumas situações. Então, essa parte emocional acaba sendo bastante aflorada por causa da inteligência, musical, tá certo? Gente, o que essas inteligências múltiplas têm a ver com a nossa inteligência, tá? Exatamente tudo a ver, porque de acordo com Gardner, todas as pessoas têm todas as inteligências, todas, de acordo com Gardner, ele afirma que todos nós temos todas essas inteligências. E o que difere? A aptidão, tá? A aptidão é o que vai fazer a diferença. Gardner também fala que as experiências afloram a inteligência. Como assim, Samira? Vou dar aqui um exemplo. Se você de repente é criado numa família que tem o costume de ler, tá sempre indo a uma livraria, tá sempre comprando livros novos, tá sempre lendo, aquele contexto cultural no qual você está inserido está auxiliando para que a sua inteligência linguística seja atiçada. Se você convive, por exemplo, se o seu pai adora ouvir música, tá? Como eu conheço vários casos, né? Pessoas que escutam músicas, aquelas músicas bem antigas, aqueles clássicos, que você fica, poxa, sabia nem que existia, mas é porque o meu pai escutava, sabe? Eu conheço pessoas que sabem todas as músicas de Tom Jobim e eu fico maravilhada. E por quê? Porque cresceu ouvindo seu pai ouvindo Tom Jobim, certo? Então, a inteligência musical já vai ser, acionada, tá certo? Então, quando Gardner afirma que as experiências influenciam na inteligência, ele tá querendo dizer que o contexto social no qual você está inserido vai influenciar na sua inteligência no sentido de aflorar e não no sentido de você não ter, porque você tem, tá certo? Então, essa teoria de Gardner nos faz entender que nós nunca poderemos separar o biológico do social. Eles estão totalmente associados uns aos outros. A gente precisa do biológico, por quê? Porque a gente, né, é um ser biológico, a gente nasceu, né, da biologia, vamos dizer assim. A gente precisa dela, mas a gente também precisa do contexto social no qual nós estamos inseridos, tá? Então, se nós... É muito importante você, pai, você, mãe, observar o seu filho. Eu sempre digo que não existe especialista melhor do que pai e mãe. Porque pai e mãe conhecem o seu filho. Tem uns pais que sabem tanto que o seu filho tem aptidão musical que compra em miniatura o tambor, a bateria, o violão, o teclado, né? Então enche a criança de instrumento musical porque já percebeu o quanto a criança gosta. Tem muitos pais que já percebe a aptidão da criança e vai sempre comprando jogos de quebra-cabeça, coisas desse tipo. Então é muito importante que você analise o seu filho e perceba qual a aptidão e auxilie o seu filho a desenvolver cada vez mais. Isso não quer dizer que você não precise auxiliar nas outras, claro que precisa. É muito bom, sabe? Além da questão da afetividade, imagina você toda noite ler para o seu filho.
Desde bebê, você comprar livro para o seu filho, porque você sabe que existe livro de pano, né? Que a criança pode colocar na boca, que a criança pode amassar. Então, a partir daí, você já vai desenvolvendo a leitura, o gosto pela leitura, o gosto pelo livro, certo? E você vai contando historinha para o seu filho, você vai desenvolvendo a criatividade dela, você vai desenvolvendo a imaginação, a afetividade, você vai se tornando mais próxima dessa criança. Você vai desenvolvendo a curiosidade dessa criança. Gente, se eu for falar aqui o que a leitura proporciona no desenvolvimento cognitivo de uma criança, eu vou passar horas e horas. Tá certo? Então, eu quero finalizar essa live falando que as inteligências múltiplas são importantíssimas para o nosso desenvolvimento social, que hoje essas inteligências já estão sendo inseridas nas nossas escolas. A BNCC, quando fala em aprender a conhecer e por aí vai, está justamente falando das inteligências de Gardner, certo? A BNCC, ela não deixou de lado as inteligências múltiplas, ela simplesmente colocou dentro das disciplinas, e nós como educadores podemos sim inserir todas essas inteligências nas nossas disciplinas, dentro do nosso currículo, quando nós estivermos fazendo os nossos planos de aula. Pais e mães podem estar sempre desenvolvendo todas essas inteligências com seus filhos. Existem várias técnicas que você pode trabalhar dentro da sua casa, certo? Para desenvolver todas essas inteligências. Então, o que eu posso dizer agora é muito obrigada pela atenção. Alguém tem aqui alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa sobre essa questão de inteligência? Tá tudo ok? Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada aí pelas palavras, obrigada pela companhia. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha contribuído, né, um pouquinho aqui para a aprendizagem de vocês, que vocês tenham entendido um pouquinho mais a importância das inteligências e que vocês desenvolvam toda a potencialidade que vocês têm, toda a inteligência que vocês têm. E aquela que vocês percebem que não está muito aflorada, que não está muito, né, sendo utilizada, que vocês possam desenvolver, né? Como eu disse, existem técnicas. Quem precisar da minha ajuda sabe que pode me chamar no privado, sabe que pode me procurar, que eu tô à disposição. E mais uma vez, eu deixo aqui o convite para conhecer o YouTube NPE Psico, da Psico, né? Neuropsico Educando. Vão ter vídeos maravilhosos lá, complementando aqui o nosso Instagram. Deixo também à disposição os meus cursos, certo? Eu tenho oferecido cursos de capacitação para educadores, psicopedagogos, pais e interessados em aprender mais sobre educação, sobre inteligência, sobre emoção, sobre relacionamentos, sobre algo que envolve o desenvolvimento das pessoas e, claro, principalmente a inclusão, porque eu nunca deixo a inclusão de lado. Por mais que eu fale sobre outros assuntos, eu sempre coloco a inclusão no meio dos meus cursos. Então, se você tiver interesse em se aprimorar, em se capacitar por um preço muito bom, certo? Porque eu cobro muito barato pelos meus cursos, porque o meu maior interesse é fazer com que você aprenda, fazer com que você se torne um profissional melhor e que você me ajude a divulgar a inclusão, a defender a inclusão, a ideia de que todos nós somos iguais. Então, esse é o meu maior interesse. Então, se você quer se capacitar, também me procura no privado que eu te passo todas as informações. Eu te passo tudo que você precisa, tá bom? Um super beijo, uma excelente semana, que Deus abençoe a todos. Muito obrigada mais uma vez a cada um que participou, a cada um que tirou um tempinho para me escutar. Eu sei que muitos nesse exato momento não tá podendo me assistir, vai assistir um pouquinho mais tarde. Então também fica o meu agradecimento a essas pessoas que assistem aos meus vídeos depois, tá certo? Um beijo enorme, fiquem com Deus. Tchau, tchau.